Dados bancários, revelações pessoais, fórmulas milionárias. Alguns profissionais lidam com dados e informações sigilosas. Mas quais são os limites do sigilo profissional? Confira na reportagem. Discrição e ética devem ser valores seguidos por profissionais de todas as áreas de atuação. Porém, algumas profissões exigem também que o profissional mantenha segredo sobre as informações às quais tem acesso. É o chamado sigilo profissional. É essa informação sigilosa que vem até você e você tem que ser o guardião desse sigilo. E pode afetar o seu sigilo profissional, a sua ética no atuar da sua profissão, na atuação da sua profissão. O artigo 154 do Código Penal brasileiro determina que revelar segredo obtido em razão da profissão, causando dano à pessoa, é passível de punição. O Código de Processo Penal também aborda o assunto, ao apontar que são proibidas de depor as pessoas que devem guardar segredo em virtude de sua profissão. As principais áreas de atuação lembradas quando o assunto é sigilo são psicologia e medicina. O sigilo profissional é o mais importante na função, na atuação do psicólogo. O sigilo profissional é aquilo tudo que a pessoa que está procurando o psicólogo vai falar, vai relatar, mas não será divulgado, ficará entre ela e o psicólogo. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais, o preceito do sigilo é uma tradição. Hipócrates disse que no exercício da profissão, o que ele vier a saber, conservarei como segredo, sem revelar a ninguém. Santo Agostinho ele disse que no exercício da atividade de confessor, o que sei por meio da confissão, sei o menos do que aquilo que eu não sei. Então é uma tradição, já milenar da importância do sigilo na relação médico-paciente. A Lei 8906 do ano de 1994, que traz o Estatuto da Ordem dos Advogados, também aborda o assunto. Agora, na advocacia, aí é imprescindível. Todo profissional e todo advogado tem que respeitar o sigilo profissional. Ele está regulamentado no Conselho, no Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, esse segredo, aquela consulta que o cliente vem até você, te desabafar, porque um advogado também, além de ser advogado, ele vai ouvir choros, ele vai ouvir lágrimas, ele vai ver lágrimas, ele vai ouvir desabafo do seu cliente. Então essa informação e esse sigilo que ele tem que ter é a ética do ser humano, é a ética do profissional e ele tem que se respeitar o código e os artigos do nosso estatuto. São diversas legislações amparando o sigilo, mas até que ponto o que é dito em uma consulta ou reunião com um advogado deve ou pode ser mantido em segredo? Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre desde que atendidos requisitos legais. Entre eles está a manutenção do sigilo profissional, que só pode ser quebrado em situações específicas. A primeira por dever legal, por exemplo, doenças de notificação compulsória, o próprio atestado, a declaração de óbito, em que se revela informações que são da natureza da relação médico-paciente. Existe também a justa causa, que é uma situação um pouco mais difícil de ser compreendida na sua totalidade, mas a justa causa ela implica em que por exemplo, em crimes de ação pública incondicionada, crimes de ação incondicionada são situações que independem da ação do denunciante. Você toma conhecimento de uma tentativa de homicídio, não há necessidade de que a parte que foi a vítima faça a denúncia. Para os advogados, a quebra do sigilo pode ocorrer também por uma outra situação. O sigilo ele pode ser quebrado quando ele recebe grave ameaça. A direito à vida. Então, aquele cliente que vá até o seu escritório, que está contratando, ameaça aquele advogado com ameaças concretas. Então, olha, se você fazer isso, se você não ganhar meu processo, eu vou te matar. Isso é uma ameaça cabível. Então, esse sigilo pode ser quebrado porque ele vai até a polícia e vai fazer uma denúncia sobre esse cliente. Nos casos de quebra indevida do sigilo, podem ser aplicadas punições.
A pessoa deverá procurar o CRP e será aberto um processo de ética e esse psicólogo deverá responder sim, podendo até mesmo haver uma cassação do seu direito a exercer a profissão. Bom, ele pode sofrer punição tanto do ponto de vista do Código de Ética, de punições administrativas, quanto penais ou criminais, porque revelar segredo está previsto no Código Penal, e na própria Constituição. Então, eles poderá ser. No caso do Conselho Regional de Medicina, devidamente apurado, com possibilidade de ampla defesa e contraditório, o médico poderá ser enquadrado como infração ética e poderá ter tanto uma advertência ou censura confidencial, quanto pública, ou suspensão do exercício profissional, ou até mesmo a cassação do registro. Na advocacia, o profissional também pode sofrer um processo administrativo ou mesmo ser cassado. Em tempos de redes sociais em que tudo se espalha com facilidade, o cidadão pode tentar se resguardar quanto ao sigilo das informações prestadas. É o que indica o advogado. É um dever do cidadão, quando ele for contratar um serviço profissional, seja ele esses elencados, um médico, um advogado, ele tem que exigir esse sigilo. Ele tem como ele vai exigir esse sigilo. Pode fazer que o advogado emite uma declaração para o cliente resguardando o sigilo, que ele leve a certeza que aquela informação não vai ser transmitida, não vai ser passada para frente. Então ele deve, sim, pode requerer o sigilo profissional desse advogado e até mesmo essa informação, porque se ele está contratando, ele confia. E se ele confia, ele tem que confiar plenamente, principalmente para que essas informações sigilosas não sejam levadas à frente e não possa causar um dano irreparável. Aí vem a questão do dano moral.